Meu nome é Isaac Pereira dos Santos. Meu pai chamava-se Manuel Pereira dos Santos, minha mãe Brígida Pires Pereira. Essa história eu colhi da minha mãe. Eu já estava numa certa idade, sabia que eu era adventista, mas eu não sabia como começou tudo. E minha mãe já estava velhinha e eu perguntei para ela e ela me passou essa história que o meu pai passou para ela. Um dia, tinha um cidadão chamado Olímpio, era um conhecido dele, e o Olímpio se dirigiu ao meu pai e disse: olha, minha mulher está doente, eu tive que ir ao médico, o médico prescreveu um remédio e eu não posso comprar. Você me empresta dinheiro, tal dia eu venho te pagar. Ele emprestou dinheiro, só que o Olímpio nunca veio pagar o dinheiro na data marcada. E ele começou a cobrar, e o Olímpio sempre dava um jeito de não pagar. Quando meu pai descobriu que estava sendo enganado, então ele pegou a carabina e falou: hoje eu vou matar o Olímpio. Pegou a carabina e foi para casa do Olímpio dar um tiro no Olímpio. Quando ele chegou lá, deu a sorte de encontrar o Olímpio em casa. E falou: olha, hoje eu vim buscar meu dinheiro. E então o Olímpio disse: pois hoje você vai levar, porque hoje eu tenho. Fica aí, senta aí que eu vou pegar o dinheiro ali fora. Saiu pela porta dos fundos e foi embora, não voltou. Quando meu pai percebeu que tinha sido enganado mais uma vez, ele disse: agora, vou pelo menos procurar alguma coisa de valor que é na casa para eu poder levar para mim. E não procurou, não viu nada, olhou em cima de uma meia parede em cima, e ele viu um livro velho. Pegou o livro velho não tinha capa, e ele pegou, bateu a poeira e começou a ler o livro. Gostava de ler. Aí foi para casa e levou o livro velho. Meu nome é Alcebiades de Sá, eu tenho 46 anos e eu me batizei no ano 2000, então estamos aí com 15 anos de batizado. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com Deus, porque minha família era católica, minha mãe sempre educou nos princípios católicos que ela acreditava, não é? Mas eu tive uma coisa interessante que foi quando eu entrei para a faculdade. Eu comecei o curso de jornalismo na PUC, estava fazendo história na Unicamp, e na década de 80, aqui no NASP estava vindo vários cursos. E eu falei com o professor, na época, na Unicamp, e falei assim: professor, tá vindo uns evangélicos, um pessoal meio estranho lá em Artur Nogueira, e eu acho que eles são todos loucos. E eu acho que eles estão fazendo lavagem cerebral na juventude. Eu gostaria de prestar vestibular, entrar lá e fazer um relatório para vocês. Aí o professor falou: pode fazer, que eu acho que vai ser legal. Então eu fui, prestei vestibular e comecei a estudar no NASP. E meu estudo durou pouco tempo, porque eu não estava lá com esse objetivo. E eu era muito imaturo, então eu acreditava naquilo que eu achava que fossem os adventistas. Mas o que me impressionou é que eu era muito bem tratado, né? Muito bem tratado, mas na época, por influência dos cursos que eu fazia, principalmente o pessoal ligado à filosofia, eu praticamente deixei de acreditar em Deus, né? Eu era muito indignado com as injustiças sociais, então, num período da minha vida, eu me dediquei muito às causas sociais, em todos os lugares onde tinha um movimento social, eu lá estava, e aquilo dava um sentido à minha vida. Eu achava que era preciso fazer alguma coisa em relação a essas situações. Uma vez que eu me perguntei e falei: acho que Deus não existe mesmo, foi quando eu fui em Fortaleza, num instituto chamado IPRED, e tinha lá mais ou menos umas 60 crianças em estágio avançado de desnutrição. E tinha uma criança de 6 anos que não ficava em pé por conta da fome. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: como é que poderia existir um Deus permitindo um ser inocente desse passar por uma situação tão difícil? Então, o meu questionamento, ele tinha um embasamento lógico, né, dentro daquilo que eu entendia como Deus. Eu achava que Deus era uma coisa da fraqueza psicológica do ser humano. E eu passei a achar que a Bíblia era um livro apenas histórico, teórico ou filosófico. Eu não conseguia ver a Bíblia como um livro divino. Chegou em casa, lendo, quando ele viu que o livro era um livro diferente dos mais que ele conhecia. Aí ele era muito amigo do padre da cidade, foi ao padre e perguntou: padre, que livro é esse que eu estou lendo? O padre disse: isso é a escritura sagrada, é a Bíblia. Ele disse: padre, eu posso ler esse livro? Porque naquele tempo era proibido o católico ler a Bíblia. E eu posso ler esse livro?
padre disse, você não pode não, você deve ler. E ele começou a ler, depois quando ele chegou nos 10 mandamentos, e eles do 20, ele voltou ao padre, padre, eu aprendi no catecismo guardar domingos e festas, e aqui manda guardar o sábado. E o padre disse, olha, não importa o que você aprendeu, a Bíblia é a verdade pura, fica com a Bíblia. A igreja tem erros, eu tenho erro, mas a Bíblia não tem erro, a Bíblia que é a verdade. Aí ele continuou estudando a Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar em igreja adventista, até que o comportou a casa dele. O comportor queria vender algum livro, mas nunca conseguiu encontrar ele em casa. Quando o comportor desistiu, então deixou alguns folhetos para ele, viajou e foi embora. E com esses folhetos também dava ênfase ao sábado. E ele começou a guardar o sábado sozinho. Ele ouviu falar que quando os protestantes estão fazendo culto, o diabo fica pulando no teto, assim, de um lado para outro. E ele falou, só de curiosidade, eu quero ver isso. Foi para lá, não viu o diabo, coisa nenhuma. Mas ele continuou assistindo, e o pastor queria que ele se batizasse na igreja. Ele disse, não, eu não posso, porque vocês guardam o domingo. A Bíblia manda guardar o sábado. E ele foi ficando assim. Isso foi por volta de 1919. E então, ele foi assistindo e guardando o sábado. Quando já estava por volta de 1932, veio uma família da Bahia morar na cidade. E eles se conheceram. E esse homem era adventista. Aí começou a orientá-lo. O meu pai, por exemplo, me disse, 16 anos ele passou guardando o sábado sem saber que existia adventista. Só depois de 16 anos foi encontrar um adventista. E ele já era adventista por natureza. Então, hoje, por exemplo, nesse lugar que não tinha ninguém, só na minha cidade tem 7 igrejas. Eu tenho 2 irmãos pastores aposentados e todos nós conhecemos através do meu pai. Os amigos adventistas foram me visitar e me deram uma Bíblia de presente. E disseram assim, olha, a gente sabe que você não acredita, mas nós queremos dar mesmo assim e tal. E eu peguei aquilo, né? Peguei por educação e pus no armário na loja. Eu tinha uma loja e nessa loja eu tinha tido uma notícia muito ruim. Eu resolvi me matar, né? Falei, vou me matar. Eu estava dando a volta em volta da loja toda e eu bati meu ombro nessa Bíblia, instintivamente. E essa Bíblia caiu no chão. Quando eu fui pegar a Bíblia, eu li uma palavra, não é? E aquilo doeu meu coração. Tão forte, tão significativa que eu falei, nossa, eu acho que eu vou infartar. Foi que eu parei de ler e parou de doer. Eu começava a ler e eu sentia essa dor física. E eu fiquei muito tempo dentro da loja brigando com a Bíblia ali, com esse texto. Eu pegava outras coisas para ler, lia, não sentia nada. Eu olhava para a Bíblia e começava a doer meu coração. Era uma dor física, uma dor real, muito forte. Até que eu tomei uma coragem, eu falei assim, eu vou ler para valer. Eu comecei a ler, né? E aquela dor foi apertando meu coração, era uma coisa real. E aí eu caí de joelhos e eu vi que Deus existia, que existia um Deus real. E eu comecei a estudar. Até que um dia aconteceu algo muito interessante, um dentista na cidade me chamou e fez um convite para que eu fosse estudar a Bíblia com o pastor Luiz Nunes. E eu lembro que a primeira reunião, a nossa discussão foi até meia-noite. Todas as pessoas foram embora e nós ficamos lá. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. Depois eu estudei 2 anos a Bíblia, comparava com livros históricos e até que eu cheguei a um ponto que eu falei, eu vou me batizar. É que se eu tivesse tirado minha vida naquela época, eu não teria tido a oportunidade de conhecê-lo. Se eu tivesse sido talvez hipócrita, eu também não teria conhecido Deus como eu conheço hoje, porque Ele se mostrou de uma forma muito real. E eu dependia de ter essa leitura real de Deus. Mas hoje eu sou muito grato a Deus porque Ele me deu uma esposa maravilhosa, que me deu 3 filhos e que dá um sentido à vida muito grande, né? Quando eu vejo toda essa história, eu vejo um Deus não só de paciência, de amor, mas um Deus que tem um propósito, cada filho, um propósito que seus filhos sejam felizes.